Estamos ao vivo? Não, tem que apertar concluir ali, né? Não é isso? Não, já começou, você já está ao vivo, está escrito ao vivo ali. Quando a gente não sabe muito alguma coisa, eu estou aprendendo, mas eu vou chegar lá. E aí, pessoal, uma boa tarde para vocês. É a segunda vez que eu vou usar aqui ao vivo no Facebook. Eu não estou ainda muito familiarizado, né? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Da última vez, que foi a primeira, vocês me pegaram rindo, logo assim de saída, porque eu estava rindo da minha ignorância aqui de mexer com equipamento. Nós estamos agora aguardando um pouquinho até o pessoal ir chegando aí na sala, né, para a gente poder apresentar o assunto. E assim que tiver já um número suficiente aí de companheiros, de amigos, a gente vai então dar início, né? Tá subindo assim rapidamente aí o número de participantes. É muito bom a gente poder estar com vocês, né? E isso é uma maravilha. Eu acredito que isso é um dom maravilhoso de Deus, a gente poder ter essa habilidade de se comunicar numa época em que está todo mundo em casa, todo mundo ilhado. Então é muito bom a gente poder ter esse canal assim para a gente poder conversar uns com os outros. É muito legal a gente poder estar juntos, né? Eu estou pensando aqui, quem sabe a gente está subindo rapidamente no número de participantes. Quem sabe mais uns 3 ou 4 minutos aí para a gente poder conversar. Tá ok? Eu estou vendo que vocês já estão aí assinalando a presença de vocês. Isso é muito bom. Eu agradeço, né, por vocês estarem aqui conosco. Se não quiser deixar alguma pergunta. E a despeito de a Deliane, que está aqui do meu lado, ela está sugerindo, se alguém quiser deixar alguma pergunta, quem sabe aí para as próximas lives a gente poder já ir discorrendo, né? Eu queria falar para vocês, talvez eu repita daqui a pouquinho, quem sabe no final, né, quando tivermos aí um número maior de participantes, mas eu pretendo, a partir da semana que vem, começar a trabalhar as profecias de Daniel. Eu sou adventista do sétimo dia desde 1981, mas eu já conheço o adventismo desde quando eu era criança. E li muito sobre adventismo, sou um pesquisador, gosto muito de ler e de estudar, e eu tenho observado que algumas pessoas, mesmo adventistas do sétimo dia, têm postado alguns vídeos na internet que têm colocado em dúvida a integridade profética da Igreja Adventista do sétimo dia, trazendo algumas interpretações heterodoxas, e eu gostaria muito de falar a respeito disso. Eu gostaria de trazer a maneira como a igreja entende as profecias de Daniel e Apocalipse, mas não pelo fato de ser uma igreja, não se trata de ex-cátedra, mas a igreja ela tem uma razão de ser, a igreja tem uma linha profética, nós vamos estudar isso agora nas lições da escola sabatina. Então eu vou falar bastante a respeito disso, se Deus quiser, para nós aí tirarmos muitas dúvidas com relação algumas extravagâncias que nós temos visto por aí. Ok? Bom, eu acho que já dá para a gente começar. Nós já estamos aí com 31 participantes. A gente já pode começar e depois quem não pegar tudo pode pegar lá pelo YouTube, né? Porque eu vou colocar, sempre coloco no YouTube. E falando nisso, quando você for no YouTube, você pode acessar diversos vídeos que já estão lá. Desculpe, vídeos que eu já coloquei lá no YouTube já há muito tempo. Tem material lá de 2009, tem material aí de 2013, 2012. E é interessante você ir lá e dar uma pesquisada, dar uma cutucada lá. E para você poder receber o material que eu vou produzir, caso você perca uma live, você pode se inscrever no meu canal. E o meu canal você encontra assim, você coloca lá pr.josimir, doutor em teologia sistemática, é o nome do meu canal. Aí você vai lá para o meu canal, você vai ter então acesso a muitas mensagens lá. Pessoal, eu acho que a gente já pode começar. Até aqui foi uma introdução, já temos um número suficiente de participantes, já encostando em 40 pessoas, eu acho que já dá para a gente começar. Eu vou convidar a Deliane, a minha esposa,
que hoje mesmo eu estava elogiando, né? Que mulher trabalhadora, né? Virtuosa, né? Ela é uma maravilha de pessoa. Então eu vou pedir a ela que faça essa oração inicial. Vamos orar então. Pai querido e amado que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra a nós revelada. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. E pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos capacita a compreender. Amém, Senhor. Que tu estejas conosco, Senhor, agora que vamos estudar um pouco, que tu estejas aqui presente, que tu venhas nos guiar, Senhor, através dessas linhas sagradas, para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Amém, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Ok, pessoal, eu estou aqui com um batalhão de Bíblias, eu estou aqui com Bíblia em grego, estou com Bíblia em hebraico, só que eu acabei não pegando aqui a minha Bíblia em português, né? Eu queria que vocês fossem abrindo aí, e nós vamos ficar muito tempo aqui analisando Ezequiel capítulo 28 a partir do versículo 13. Então vocês já deixem a Bíblia aí aberta em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, e eu vou informar vocês a razão dessa live hoje aqui, que eu já tinha apresentado para vocês. Nós vamos fazer uma refutação, eu estou preparando um artigo sobre isso, a refutação ao pensamento de algumas escolas de interpretação que não admitem a identificação de Lúcifer em Ezequiel 28, 13 e 17 e Isaías 14, de 12 a 14. Aqui em Ezequiel, no capítulo 28, o personagem tratado ali é o rei de Tiro. E lá em Isaías 14, o personagem ali é o rei do Egito. Eu tenho lido alguns artigos da Escola de Interpretação Crítica e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre escolas de interpretação. Eu até deixei aqui alguns exemplos para poder abordar com vocês. Nós, adventistas do sétimo dia e vários protestantes, interpretamos a Bíblia pelo método gramático histórico. O método gramático histórico ele tem como pressuposto a inspiração das Sagradas Escrituras. Então esse método ele trabalha também com a gramática. Por exemplo, nós estudamos a filologia bíblica, fazemos estudos de palavras no grego, no hebraico, no aramaico. Nós também estudamos, não deixamos de estudar o Sitsin Leban, que é o contexto da época, para quem foi escrito, por que foi escrito, como foi escrito. Mas nós também levamos em consideração, e aí vai estar a diferença com o método crítico histórico, a diferença é que nós encaramos a Bíblia como sendo inspirada por Deus, ao passo que o método crítico ele não parte desse pressuposto. Ele faz uma análise da Bíblia como faria de um livro comum. Então, esse método ele vai encontrar uma série de dificuldades. E vai acabar negando, por exemplo, alguns milagres, a própria ressurreição de Jesus Cristo. Uma série de pressupostos bíblicos eles vão ser negados ali. Hoje nós temos aí uma miríade de métodos, inclusive muitos desses métodos que surgiram do método histórico crítico. Então você tem aqui a nova hermenêutica, o estruturalismo, estudos pós-modernos com a crítica feminista. Essa teologia feminista hoje é uma das mais liberais que existem, é uma coisa tremenda isso. É o desconstrucionismo, enfim, tem uma série de métodos hoje para se estudar a palavra de Deus. Eu recentemente li um artigo que tem todas as características de ser um artigo crítico, muito bem escrito. Eu não vou aqui falar o nome do artigo, nem o nome do autor, porque eu não fui autorizado para isso, mas eu vou tomar esse artigo como base porque ele representa uma nova forma de interpretar as Sagradas Escrituras. Quais são os pressupostos, então, deste autor, como é também de diversos métodos? Ele aqui vai representar os diversos métodos, dos quais eu estou citando aqui alguns. Então, o articulista alega que é uma mentira identificar o personagem de Isaías 14, 12 com Lúcifer. Ele diz também que esse termo, Lúcifer, estrela da manhã, se refere unicamente a Jesus Cristo. Ele alega que Ezequiel 28, de 13 a 15, se refere exclusivamente ao príncipe de Tiro
segundo o contexto imediato. Então, o que ele diz é o seguinte: quando nós vamos analisar um texto bíblico, nós temos que levar em consideração o contexto imediato. E ele está certo em relação a isso. Ou seja, quando você pega lá um versículo da Bíblia, ou um grupo de versículos, você tem que observar o que se fala antes e o que se fala depois. Isso está correto, está certíssimo. É assim mesmo que nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. Ok. No entanto, existem alguns detalhes, isso que foi olvidado nesse artigo que eu li, que quando você se depara com algo que é muito absurdo, é algo que foge, que escapa àquele personagem terreno, é alguma coisa que transcende, que vai para além do terreno, então você tem que sair do contexto imediato e você tem que procurar o contexto chamado contexto geral. Ou seja, é um dos princípios que foram exarados por Orígenes, que foi um pai da igreja. Ele viveu na era patrística, ele desenvolveu um método hermenêutico, e ele diz o seguinte, que nós devemos analisar, quando você vai analisar um tema da Bíblia, você tem que analisar tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito daquele tema. Por exemplo, amor. Eu não posso basear tudo que a Bíblia fala a respeito de amor apenas em Paulo. O amor é longânimo, o amor é bondoso. Não, eu tenho que examinar tudo. Eu tenho que ir em tudo que a Bíblia fala a respeito do amor. Por exemplo, eu vou estudar um pouco sobre antropologia, sobre a natureza do homem na morte. Então eu não posso, por exemplo, basear a minha teologia unicamente na parábola do rico e Lázaro. Eu tenho que buscar tudo que a Bíblia fala a respeito da questão da alma. Então, existem determinados assuntos que transcendem o contexto imediato. Do contexto imediato você vai ter que sair para poder buscar mais informações. Uma outra coisa que o articulista argumenta é que Tiro se engrandeceu, porque o texto aqui de Ezequiel diz que esse ser se engrandeceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nessa proposição aqui, na proposição 3, e eu vou ler com vocês agora o texto de Ezequiel, no capítulo 28, vocês já estão com a Bíblia aberta aí, Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler do verso 13 até o verso 17, a gente vai ficar bem familiarizado com o texto, para a gente poder fazer então aí as argumentações. Então vamos ver aqui. O texto diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio dos brilhos das pedras. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Então aqui está o texto. Então esse autor do artigo que eu li, dentre os vários artigos que eu li sobre o assunto, eu estou tomando um aqui como base, ele diz assim, que o rei de Tiro que se refere aqui, se engrandeceu sobre Jerusalém. Por quê? Porque, de acordo com o método gramatical, histórico-gramatical, que é o que nós adventistas usamos, assim como os reformadores usavam, esse texto aqui se refere a um indivíduo que recebeu o cognome ou um apelido de Lúcifer. Nós já vamos falar um pouquinho a respeito disso. Ele diz que não, que ele se engrandeceu sobre Jerusalém. E aí ele toma como base Ezequiel 26, verso 3, verso 7, verso 21, verso 2 também. Ele diz mais, que o rei de Tiro é um ser humano que se engrandeceu pela expansão do seu comércio. Então ele diz, essa palavra comércio aqui indica que se trata, portanto, de uma situação humana e não de uma situação que transcende. Isso na argumentação dele.
É que a perfeição referida não é exclusiva de um ser celeste, porque a nação de Israel também é assim descrita, ou seja, descrita como perfeita. Então ele cita Ezequiel 16, 14 e 15, cita o Salmo 50, verso 2, e que essa perfeição também foi corrompida. A sexta argumentação dele é que o Éden, mencionado, era uma das regiões ali em que Tiro negociava. É uma região que negociava com Tiro. Aí ele cita Ezequiel 27, 23 e 24, e remete o leitor para Ezequiel 31, a fim de demonstrar que o Jardim de Deus é uma região da Mesopotâmia, onde o profeta usa a metáfora de árvores para simbolizar as nações da região. Sétimo argumento dele, nós já estamos terminando, são 10 argumentos, que somente Adão e Eva foram lançados ou expulsos para fora do Jardim do Éden. O oitavo argumento, o articulista nega que o diabo se incorporou na serpente. Nega isso também. E aqui um outro argumento que eu deixei lá para o finalzinho, ele alega que Orígenes, que viveu durante a Era Patrística, desenvolveu a ideia de que Lúcifer representa o anjo mau, antes da queda, e que o mundo cristão foi influenciado por esse pensamento de Orígenes. E ele, inclusive, também trouxe a ideia chamada a chamada expiação pelo resgate. Deixa eu ver aqui, ele representa o anjo mau antes da queda, que o mundo cristão foi influenciado pelas suas ideias, inclusive a concepção de que o resgate de Mateus 20, verso 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele diz o seguinte, que o resgate, isso dizia Orígenes, o resgate foi pago por Cristo a Satanás. Foi uma negociação que Satanás fez com Deus. Cristo morre, né? Paga o resgate foi pago para ele. E que ele teria sido enganado por Deus porque Cristo ressuscita, salva os pecadores penitentes e reassume a sua própria vida e o seu lugar. Então, com isso, Satanás teria sido enganado. Nós vamos, então, também falar sobre isso. Ele diz que o mundo cristão foi embevecido, que ele foi influenciado por essa teologia de Orígenes. E, finalmente, ele critica a concepção de que o Leviatã, de Jó 41, verso 1 e 2, seja uma figura de Satanás. Então, ok? Nós agora vamos fazer aqui algumas considerações, e eu queria citar para vocês um teólogo chamado Wayne Grudem, e ele escreveu uma teologia sistemática, e ele diz o seguinte, que no discurso profético hebraico, não é incomum passar da descrição de acontecimentos humanos para a descrição de eventos celestes que sejam análogos, e que os acontecimentos terrenos retratem de modo limitado. Ok? Então Grudem diz isso acertadamente, e aí o que ele diz? O que ele vai mostrar? Ele vai tomar como exemplo aqui o Salmo 45, que começa a retratar um rei terreno e de repente ele começa a retratar ao Messias. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o Salmo 45. Ok? Salmo 45, basta a gente ler no início, não vamos ler muita coisa, você guarde essa passagem aqui para a gente voltar para ela. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então aqui o Salmo 45. Seria interessante depois se vocês tiverem também uma Bíblia corrigida. Se você não tiver aí, uma corrigida e uma atualizada. O Salmo diz assim, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compôs. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais maravilhoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça e por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então notem que aquele passa de um rei terreno para Deus. Então esse salmo aqui é um salmo messiânico. E eu vou chamar a atenção de vocês para um outro salmo, que ele sai do terreno e vai para o transcendental, que é o Salmo 22, no versículo 1,
onde são antecipadas as palavras de Jesus Cristo na cruz. Então você vê que aqui só o contexto imediato não vai ajudar. O Salmo 22 diz assim: Deus, por que me desamparaste? Essas palavras foram proferidas 1000 anos depois por Jesus Cristo. Os versos de 15 e 18 dizem assim: você vai perceber aqui a retratação da cruz. Veja aqui, 15 e 22. Está escrito: secou-se o meu vigor como um saco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Ora, isso aqui são cenas da cruz, mas que foram escritas 1000 anos antes. Então você não pode, neste caso, levar em consideração apenas o contexto imediato, porque você está observando que há alguma coisa aqui que transcende, que vai além, que supera. Por exemplo, eu vou dar para vocês depois examinarem, ok? Nessa mesma linha vai o Salmo 69, verso 21, Isaías 52, de 13 a 15, Isaías 53, de 1 a 12, Zacarias 9, 9, o texto de Zacarias é interessante, fala com o preço da traição de Jesus, não é? Zacarias 11, 12 e 13, e tem muitos e muitos outros textos. Vou citar mais alguns. Malaquias 4, 5 e 6, que fala de Elias, que Elias viria. Depois Jesus vai atribuir Mateus 17, 10 a 13, esse Elias, ele na realidade, ele é João Batista na época de Jesus. Então, na realidade, não é o Elias. Elias era apenas uma imagem pictórica. Ou seja, a missão de Elias era um protótipo para a missão de João Batista, que é o precursor de Jesus Cristo. Agora, esse elemento aqui é muito forte. Eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 13. Vamos ler de novo aqui, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Agora vejam aqui, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Você deve estar se perguntando, essas pedras, elas não foram colocadas ali aleatoriamente. Essas pedras, elas eram utilizadas no peitoral do sumo sacerdote. Se você abrir a sua Bíblia aqui em Êxodo 28, 17 a 20, muita passagem bíblica que eu estou apresentando hoje, né? Mas é necessário. Êxodo 28, de 17 a 20. Está escrito assim. É muito, muito, muito interessante. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Você vai observar que aqui em Ezequiel aparecem 9 pedras, ao passo que aqui em Êxodo aparecem 12 pedras. Mas uma coisa muito curiosa, normalmente os escritores do Novo Testamento costumam citar essa Bíblia aqui. É a chamada Septuaginta, ou a versão dos 70. Septuaginta. Aqui nessa Bíblia, Ezequiel 28 vai apresentar todas as pedras que aparecem no peitoral do sumo sacerdote. Não aparece no texto massorético, mas aparece aqui na Septuaginta, e eu, inclusive, marquei aqui, né? Não sei se dá para você observar, porque essa Bíblia está em grego, mas eu vim aqui e marquei as pedras. Todas elas aparecem aqui. É bastante curioso isso. O que a gente depreende disso? Que aqui não está falando do rei de Tiro, porque o rei de Tiro, ele não iria utilizar, ele não seria retratado utilizando essas pedras que eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote. Então essa linguagem é uma linguagem cultica. Uma outra coisa, no versículo 20, não sei se vocês observaram quando eu li aqui, no versículo 20 está escrito assim, essas pedras, serão guarnecidas de ouro nos seus engastes.
E quando você vai aqui em Ezequiel, no versículo 3, está escrito assim: de ouro se te fizeram os engastes. Então notem que a própria fraseologia é a mesma fraseologia cultica daquela vestimenta que era colocada no sumo sacerdote. Portanto, esse ser não pode ser de forma alguma o rei de Tiro. Aqui a linguagem ela transcende simplesmente o aspecto terreno. Ela vai muito mais além. Um outro fator que é assim também bem relevante, aqui no versículo 14, que diz assim: tu eras querubim da guarda e te estabeleci, o articulista não chega a fazer grandes comentários sobre isso, até porque é difícil para quem usa o método crítico ter que admitir. Ele diz assim: tu eras querubim da guarda. Ora, este querubim da guarda, ele faz uma análise aqui da palavra, e acertadamente diz que querubim vem do tronco verbal hebraico carab, que significa colocar ao lado, significa proteger. Mas a função dessa ordem de anjos é cobrir ou velar. Quando você vai, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 25, de 17 a 22, eu vou aqui com você, eu vou só voltar aqui um pouquinho, Êxodo 25, 17 a 22, nós vamos notar que Deus mandou que Moisés fizesse esses anjos, que são chamados querubins, para que fossem colocados ali no lugar santíssimo. Está escrito assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma peça só, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Deixa eu ver até o texto, nós vamos até o verso 22. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que é a tábua dos 10 mandamentos, que eu darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa tampa que é chamada de propiciatório, no hebraico é kaporê, que significa também uma cobertura. E no grego da Septuaginta é chamado de hilasterion. Quando você vai na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2, você vai se deparar com uma palavra da mesma raiz de hilasterion. Você vai lá em 1 João 2, verso 2, diz o quê? Porque ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Ou seja, é o sacrifício de Jesus que faz propiciação pelos pecados. Então o kaporê, ou hilasterion, o propiciatório, é um local de graça. E este local, ele é ladeado por anjos, porque aquele local ali ele representa o trono de Deus. Aqueles anjos são anjos cobridores, são anjos que ficam ali pertinho de Deus, são anjos próximos de Deus. E era exatamente essa a função do anjo que caiu. Era um anjo que estava muito próximo de Deus. Ele era um anjo de uma ordem muito elevada. E tem outros textos aqui para a gente poder passar, mas eu vou escrever um artigo, depois eu mando isso para vocês. E quem quiser também pode me mandar aí um e-mail e tal, WhatsApp, que eu mando depois o texto para vocês. Então deve-se observar que nenhum gentio pode ser equacionado com essa descrição. Ela é uma descrição cultica, não tem como você fazer essa equação. Não tem. Você tem que realmente fugir completamente de uma interpretação sadia para não admitir que o rei de Tiro ele é uma figura tipológica desse indivíduo que caiu, que nós apelidamos de Lúcifer. O verso 14 descreve como ungido, no hebraico, minchar. E essa expressão, ela só era, a unção, ela só ocorria para 2 categorias de pessoas: o rei e o sacerdote. Você tem 2 exemplos bem típicos disso aí no Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, Samuel ungindo primeiro o rei Saul, ele faz essa unção com óleo, e depois ele vai ungir também o rei Davi. Ok? E com relação à unção
do sacerdote, você tem Moisés ungindo Arão e ungindo também aos filhos de Arão. Então são as duas categorias que são ungidas. O que quer dizer isso? Que essas pessoas, elas tinham funções muito especiais. Tanto o sacerdote quanto o rei. Então, quando esse indivíduo é chamado de ungido, é porque ele é colocado num patamar extremamente elevado. E um gentio, ele não seria chamado de ungido, a não ser numa situação muito especial. Nós temos apenas um caso na Bíblia em que um não-judeu é chamado de ungido. E é o caso de Ciro, que Deus o chama de meu ungido, porque com anos e anos de antecedência, Deus então profetizou que Ciro seria instrumento na libertação de seu povo. Ciro faria a sua vontade, por isso então ele é chamado de meu ungido. Uma outra situação aqui no versículo 14, vamos voltar aqui para Ezequiel, vamos caminhar com a nossa exegese. O versículo 14 diz assim: tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. No brilho das pedras andavas. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 24, versículo 10, verso 17, aqui eu citei para poder facilitar, você vai notar que Deus é retratado, ele é representado como andando em brilho de pedras. Então você tem aqui: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como um pavimento de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Ok? Então, andar no brilho das pedras, por que ele andava no brilho das pedras? Porque ele andava perto de Deus. Ele andava naquele pavimento onde estava Deus, então ele andava no brilho das pedras. Notem que o texto aqui, ele vai remetendo apenas para a situação transcendental. Assim é, o texto ele começa retratando um personagem humano, mas ele vai aos pouquinhos deixando esse personagem humano e entrando então naquilo que é transcendental. O verso 15 diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Não é? Aí o articulista ele diz o seguinte, que o povo de Israel ele também foi chamado de perfeito, portanto isso não seria novidade nenhuma. Porque aí, então o articulista diz assim: bom, vocês que interpretam a Bíblia da maneira tradicional, vocês estão dizendo que o indivíduo era perfeito porque ele não tinha mácula, mas o povo de Israel também é chamado de perfeito e acabou caindo também. O texto que ele cita aqui está em Êxodo 16, 14 e 15. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura. Está falando aqui do povo de Israel. Pois era perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava. Então, o povo de Israel também era perfeito, diz o articulista, e ele também acabou caindo. Tá ok? Mas eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Primeiro, nós vamos observar que o texto afirma por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. Então eles eram perfeitos por causa da glória de Deus, ou seja, eles decidiram atender à vontade de Deus, que disse em Deuteronômio 18, versículo 13. Ele diz assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então uma ordem de Deus é que nós sejamos perfeitos, o seu povo. Perfeitos, evidentemente, dentro da nossa esfera. Tá ok? Então, naquele momento, o povo de Israel estava sendo perfeito até que, por causa de sua vaidade, acabou caindo. Essa perfeição, ela exigiu alinhamento com o direito, com a justiça, com a graça de Deus, com a sua verdade e uma decisão pessoal. Ok? Tendo em vista, agora que vem o ponto, e a gente sempre quando for analisar um texto bíblico, nós temos que levar em consideração outros textos bíblicos também. Porém, essa perfeição, ela é uma perfeição relativa, e eu vou dizer por quê. Porque lá em Romanos 3, 23 está escrito assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok? Está em Romanos 3, 23, e Davi, ele pronuncia uma verdade que vai ser repetida por Paulo, lá em Salmo 51, versículo 5. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos pecaram, todos nasceram pecadores. Então essa perfeição
de Israel é uma perfeição que foi buscada entre pecadores. Era aquela perfeição por obedecer a Deus e se apropriar dessa glória que ele deixa à disposição. No entanto, agora que vem o ponto central. O texto de Ezequiel 28 diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Quer dizer que esse ser nasceu perfeito. Ele foi criado perfeito. Ele não tinha pecado. Notem, quando a gente vai analisar um texto, a gente tem que levar em consideração esses pontos que às vezes escapam dos nossos olhos. Este ser foi criado perfeito. E ele voluntariamente procurou a iniquidade, ele procurou o pecado. Aliás, a palavra pecado, existem algumas palavras para definir pecado no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de recorrer ao Novo Testamento, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o texto, ele diz assim: amartian en anomian. E a amartia, o pecado, é anomia. Anomian é um neologismo formado de um prefixo a, mais a palavra nomos, lei. Anomian significa contra a lei, oposição à lei, transgressão da lei. Então, Lúcifer, na verdade, ele se voltou contra o governo de Deus. E a sua violência, o articulista que eu li, ele diz: e esse comércio, e essa violência? Ele não pode ser um ser divino, porque aqui trata de comércio. E nós vamos observar que esse comércio aqui são um desenvolvimento de suas ideias. E é simples da gente entender isso. Quando você vai vender, por exemplo, uma Bíblia, um objeto qualquer, primeiro você tem que vender a ideia da necessidade desse objeto. Nós aqui estamos falando sobre coisas espirituais. E não é muito difícil da gente compreender o que aconteceu com ele. Nós notamos que o problema dele foi com a lei de Deus. Ele não quis atender ao governo de Deus. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9, e eu quero chamar a atenção de vocês, nós vamos aqui para Apocalipse 12, de 7 a 9, que vai nos ajudar a entender essa parte aqui, tá ok? Apocalipse 12, de 7 a 9, é um texto bastante conhecido, mas a gente vai fazer uma consideração aí, com alguns detalhes a mais. Apocalipse 12, de 7 a 9 diz assim: houve peleja, a palavra peleja aqui vem em polemos, do grego, que significa guerra. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram, guerrearam o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu lugar deles. E foi expulso, notem, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Ou seja, ele foi tolerado durante algum tempo. Foi-lhe permitido desenvolver o seu comércio, as suas ideias, mas depois chegou um tempo de graça, aquele tempo de graça passou, e ele foi então expulso dali, ele foi expulso do céu. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 4, ok? Leia comigo aqui Apocalipse 12, 4, diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. Então nós vamos observar que essas estrelas dos céus são os anjos que caíram com ele. Ok? O texto aqui é muito claro. Os anjos que caíram com ele. Bom, eu já sei que esses anjos são representados por estrelas, mas e a cauda? O que significa essa cauda? Então veja, irmãos, Deuteronômio 28, versículo 3, nós vamos buscar essa explicação lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 28, 13 fala das relações de cabeça e cauda. Ele diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, cabeça, quem obedece o mandamento, ou os mandamentos. Cauda, quem desobedece os mandamentos. Então, a relação é de obediência para desobediência. Cauda, desobediência, obediência, cabeça. Tá ok? Mas o que significa essa cauda? Aí você vai para Isaías capítulo 9, versículo 15. Diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira
é a cauda. Então, esse anjo, falando mentira a respeito da lei de Deus, ludibriou a terça parte dos anjos dos céus. Ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos dos céus, falando mentira, caluniando a respeito da lei de Deus. Eles entraram na argumentação dele e acabaram caindo com ele. Então, a conclusão desse texto aqui, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, quando nós saímos do contexto imediato e vamos buscar ajuda nos contextos paralelos, tá ok? O verso 17 revela que a raiz do seu problema foi o orgulho. Elevou-se o teu coração por causa do teu esplendor. E esse texto aqui me remete lá para Isaías 14, de 12 a 14. Tá ok? Então eu vou chamar vocês agora, nós vamos dar uma parada aqui com Ezequiel 28. Eu vou até tirar aqui a marcação e eu vou aqui caminhar para Isaías. Voltem um pouquinho aí a Bíblia. Isaías capítulo 14. O texto diz assim, Isaías 14, de 12 a 14. O texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão estrela da manhã que é traduzida na Vulgata como Lúcifer. Ok? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O articulista que eu li, ele faz uma abordagem dizendo que trata-se aqui do rei do Egito tão somente. E nós vamos observar que aqui nós vamos encontrar aqueles mesmos elementos que a gente encontra lá em Ezequiel, mostrando que não se trata simplesmente de um rei terreno. Isso nós vamos observar, nós vamos analisar, vamos ver isso aqui. Ok? Bom, vamos caminhar, vamos seguir aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ok? Eu quero que você pegue esse texto do verso 12. Eu vou ler só o verso 12 e abra sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 4. Deixa a sua Bíblia, ou então você abra duas Bíblias. Você deixa uma em Apocalipse 12, 4, que nós acabamos de ler, e deixa uma Bíblia aberta aqui em Isaías 14, 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, o texto de Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Olha só que coisa curiosa. Em Isaías 14, 12, vejam os elementos que são apresentados ali, na ordem, tá ok? Acompanhem comigo, na ordem. Céu, estrela, lançado e terra. Agora, notem os elementos que aparecem aqui em Apocalipse 12, verso 4. Estrelas, céu, lançou e terra. São os mesmos elementos. É como se esses dois textos estivessem amarrados e falando do mesmo personagem, falando da mesma coisa. Um fato muito curioso que eu gostaria que vocês examinassem aqui em Isaías capítulo 14, a partir do verso 13, nós vamos ver o verso 13 e 14, que o pronome eu ou meu, ou seja, alguma coisa se referindo ao self, expresso ou elíptico, ele vai aparecer 6 vezes. E o número 6 na Bíblia é o número de homem que foi criado no 6º dia, que se rebelou contra Deus. É o número também de apostasia, um número que revela uma insígnia de Satanás. É interessante. A gente um dia pode fazer um estudo só sobre o número 6, ele é muito interessante. Mas eu não vou ter tempo para isso hoje. Mas eu vou aqui apresentar para vocês como o número 6 aparece aqui nesse desafio de Lúcifer a Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei. Então esse pronome ele aparece aqui 6 vezes. E isso aqui não é uma coisa por acaso. A gente vai observar que existe uma mensagem aqui. O Wayne Grudem, um
um teólogo, como já foi citado, afirma que há vários exemplos na Bíblia demonstrando a clara possibilidade de que os agentes satânicos nos tentam, procurando nos levar a desobedecer aos claros ensinos ou aos mandamentos de Deus. Então, eu vejo que é um autor evangélico, ele está dizendo que há evidências bíblicas de que uma das atividades primordiais do diabo é tentar levar o ser humano a pecar contra Deus, ou seja, a transgredir a lei de Deus. E ele continua dizendo o seguinte, que já em Gênesis 3, vemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentava Eva ao pecado. Ele está fazendo aqui uma analogia. Depois ele continua dizendo, tanto segundo Pedro quanto Judas, nos dizem que alguns anjos se rebelaram contra Deus e se tornaram hostis, adversários de sua palavra. Seu pecado, aparentemente, foi o orgulho, a recusa de aceitar o lugar que lhes foi reservado, pois não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas, lá no versículo 6. Então notem que, quando a gente observa que Judas, ele está remetendo para o estado original. Eles não preservaram o seu estado original. Eles caíram do seu estado original. Por quê? Por causa da rebelião. Ok? Então, vejam, Milton, no livro O Paraíso Perdido, ele vai colocar a criação dos anjos em eras muito distantes, muito anterior ao homem. E isso é muito interessante porque mostra que os anjos foram criados bem antes dos homens. E eles tiveram tempo de desenvolver o seu livre-arbítrio e aceitar ou não o governo de Deus. No caso desse anjo, que nós chamamos de Lúcifer, que na realidade é um título, esse indivíduo ele decidiu se rebelar contra Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que essa luta entre o bem e o mal, ela perpassa como um fio de prata por todas as páginas das Sagradas Escrituras. E se nós não acreditarmos que houve um anjo que caiu, conforme a Bíblia na realidade está tentando nos demonstrar, nós vamos enfrentar alguns problemas. Por exemplo, digamos que nós aceitemos, como dizem os críticos, a não existência do próprio diabo. Então quem é o causador do mal no mundo? Quem é o causador? Para quem vai essa conta? Evidentemente a conta vai para Deus. Quando nós aceitamos a luta entre o bem e o mal, nós vamos observar o seguinte, que um ser luminoso decidiu, já que ele recebeu livre-arbítrio na sua criação, a se rebelar contra Deus. Aí, através da sua rebelião, ele instiga outros a entrarem na sua rebelião também. Porém, nós temos o livre-arbítrio também para escolher se aceitamos entrar na rebelião dele ou se ficamos do lado de Deus. Deus, na verdade, ele criou seres livres. E quando ele criou seres livres, ele correu o risco de que esses seres se voltassem contra ele. Então, de uma certa forma, mais cedo ou mais tarde na história do universo, alguém teria que se rebelar. Ou essa possibilidade sempre haveria, por causa do livre-arbítrio que Deus deu a cada ser criado. Porém, em Naum, no capítulo 1, versículo 9, está escrito que não se levantará por duas vezes a angústia. Que uma vez que todos os seres criados entendam que o pecado não compensa e que o mal é mal, então nunca mais ninguém vai querer se revoltar contra Deus. E isso vai acontecer, evidentemente, quando Deus concluir a sua obra e quando Jesus Cristo vier buscar ao seu povo. Então, continuando, Apocalipse 12, 4, de 7 a 9, retrata a expulsão da terça parte dos anjos dos céus. No entanto, se você ler 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21, e esse texto é muito interessante, leia comigo aqui. Eu sei que para alguns de vocês isso aqui vai ser bastante novidade. 1 Timóteo 5, 21 tem uma expressão aqui, é uma expressão, em relação aos anjos, é uma expressão bem única. 1 Timóteo 5, 21, onde está escrito assim, conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. E os anjos eleitos. Essa expressão, os anjos eleitos, alguns comentaristas da palavra de Deus dizem que esses anjos foram os anjos que uma vez estiveram do lado de Lúcifer, lá no céu, mas que
ao receberem um tempo de graça, eles voltaram, eles se tornaram eleitos por isso, porque isso é uma especulação também, não há nada, aqui não há nenhuma certeza. Alguns comentaristas dizem isso, que esses anjos, eles foram eleitos exatamente por causa disso, eles decidiram não ficar na rebelião de Lúcifer, por isso são chamados de anjos eleitos. E há alguns comentaristas que até dizem que são esses anjos que trabalham com seres humanos, porque eles são os que chegam mais perto do sentimento que nós temos ao ficarmos entre duas espadas. Bom, é apenas uma observação. O Judas 6 diz assim, anjos que não guardaram o seu principado. A expressão aqui é arquém, que não significa simplesmente um local de moradia, um posicionamento, mas foram anjos que abandonaram o seu domicílio, não domicílio físico, mas que abandonaram o seu estado original, que abandonaram a sua lealdade a Deus. Então o texto está se referindo a esses anjos. Eu queria passar com vocês aqui eu tenho muitos argumentos para tratar com vocês, mas eu quero ir direto aqui nos pontos que são interessantes. Por exemplo, o articulista diz que Jó 41, verso 1, ele diz que Jó 41, verso 1, ali que aqui o Leviatã não se trata de Satanás, que não é uma figura de Satanás. É um animal mitológico ou uma coisa assim, né? Bom, eu queria fazer uma análise com vocês aqui de Jó 41 para a gente poder observar que na verdade tem tudo a ver. Antes, porém, eu vou falar um pouco da serpente. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele fala que é sobre a questão da serpente, ele não aceita muito que Satanás tenha se incorporado na serpente, mas o texto de Paulo deixa claro que não foi uma simples serpente que enganou Eva, na realidade foi aquele ser que se incorporou nela, e nós vamos ver que o próprio texto de Apocalipse vai chamar a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, atribuindo essa expressão serpente ao próprio diabo. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 7. E 1 Timóteo 2,14 diz assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ok? Apocalipse 12, 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Então a gente vai observar aqui uma coisa, que a figura do dragão, a figura da serpente, são figuras que representam a Satanás. E que lá em Jó 41, ele vai ter essa mesma configuração. Agora nós vamos aqui para Jó 41. Jó fica antes de Salmo. Vamos abrir lá. Essa minha live de hoje é uma live até um pouco cansativa, porque nós estamos mexendo bastante com a Bíblia. Mas é muito interessante que a gente faça isso, porque para nós cristãos adventistas e grandes grupos evangélicos, nós acreditamos que o diabo existe como pessoa e que ele é o causador do pecado, não é? Então vejamos aqui, Jó 41, verso 1 diz assim, podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Vejam, esse texto da revista e atualizada, ele não é um texto muito bom para a gente poder fazer esse tipo de análise. Eu vou aqui para a revista corrigida ou para a fiel, a revista corrigida fiel, Jó 41, abram a sua Bíblia aí, Jó 41, versículo 1. Poderás tirar com anzol o Leviatã, o ligarás a sua língua com uma corda. Então aqui crocodilo já está interpretado, na realidade o texto original ali está Leviatã. O Leviatã é um animal que não é encontrado na fauna mundial. Você não encontra, você não sabe o que é um Leviatã. Alguns vão dizer, bom, isso é uma figura mitológica, simplesmente uma figura mitológica.
Mas nós vamos observar que é mais do que isso, é muito mais do que isso. Que aqui se trata mesmo de uma figura representativa de Satanás. E agora, vocês fiquem com o texto aberto em Jó, capítulo 41, e nós vamos ler alguns versículos. Eu vou chamar vocês para lerem comigo o versículo 18. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Notem como aparece aqui a palavra luz, que está lá em Isaías no capítulo 14, 12, a partir do verso 12, e também a expressão alva. Em Isaías 14, 12 e 14, ele é chamado de filho da alva. Ok? No verso 19, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Então, comparar com Ezequiel 28, versículo 16, te farei perecer ao querubim protetor entre pedras afogueadas. Pedras afogueadas quer dizer pedras de fogo. Então, você vê aqui a relação do fogo com esse ser. Verso 21, o seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. Verso 27, para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. Agora você vai comparar esses dois versos com Ezequiel 28, 16, observando a relação com o fogo, mais uma vez. Os versos 28 e 29, eu estou aqui em Jó 41. A seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhes tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Por quê? Porque ele é manjo. Ele não pode ser enfrentado com essas armas. É ingenuidade tentar enfrentar esse ser com essas armas. É isso que o texto aqui está dizendo. O verso 31 e verso 33 diz assim, as profundezas, prestem bem atenção, porque daqui a pouco nós vamos buscar um texto muito legal. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Foi feito para nunca ter medo. Perfeito. Ok? Então essa descrição demonstra a sua peculiaridade. Agora, vejam o verso 34. O verso 34 ele fecha assim, de uma maneira muito precisa. Vejam aqui. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Agora você vai comparar com Isaías, capítulo 14, 13 e 14. Olha o que diz o texto lá. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam lá. Ele olha com desprezo a tudo que é alto. Ele despreza ao próprio Altíssimo, que é mais alto do que tudo. Ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Então isso aqui é muito evidente. Quando você vai para Isaías 27:1, você vai ter novamente aqui a figura do dragão. A palavra dragão em hebraico é tanim. E ela vai aparecer lá em Apocalipse no capítulo 12, de 7 a 9. E eu tenho aqui o Novo Testamento em hebraico. E eu marquei aqui na minha Bíblia, Novo Testamento em hebraico, a palavra para dragão. É a mesma palavra utilizada aqui, tanim. Mesma expressão. Então, Isaías 27:1 identifica o Leviatã com o dragão e a serpente. Olha o que diz aqui Isaías 27:1. Vamos lá. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, Tanim, que está no mar. Olha que coisa. Então nós vamos notar que não se trata aqui de um monstro mitológico, nada disso. As características que são apresentadas aqui são aquelas características que referem exatamente a esse ser. Quando você vai agora no Salmo 74, 13 e 14, novamente nós vamos voltar, vamos ver aqui mar, né, dragão e tudo mais. Salmo 74, 13 e 14 diz assim, tu dividiste o mar pela tua força. Quem dividiu o mar? Deus. Quando? Quando o povo de Israel passou
para fugir das tropas do Egito, certo? Então Deus dividiu o mar. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Leviatã tem mais de uma cabeça, né? Quem é o Leviatã? Satanás. Quem foi derrotado quando o povo de Israel passou a seco pelo Mar Vermelho? Satanás. E o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Quem foi derrotado no Mar Vermelho? Né? Interessante, quando nós fazemos uma relação de uma coisa para outra, nós vamos observando que esses textos, eles não podem ser tratados simplesmente olhando o contexto imediato, porque senão fica uma coisa sem sentido, tá certo? Quando nós comparamos esses textos com Ezequiel 29, de 2 a 5, olha bem, vamos lá, eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, Ezequiel 29, de 2 a 5, mas eu vou lendo aqui devagarzinho, tá? Está escrito assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, Tamim, que pousa no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios te pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Portanto, o rei do Egito aqui, ele é uma figura muito clara de Satanás na sua luta contra o povo de Deus. Coisa interessante isso, né? Coisa interessante. O teólogo Strong, um dos maiores teólogos que já existiram, e também tem a sua teologia sistemática, uma das melhores que eu já li, ele vem apresentando aqui uma série de argumentos mostrando que há várias evidências de que Jesus identificava a existência do diabo como um ser pessoal e não como um ser mitológico e não como um ser coletivo. Por exemplo, em João capítulo 8, verso 44, Jesus fala que ele é homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Efésios 2:2, príncipe da potestade do ar. Mateus 13:19, 1 João 2:13, maligno. Apocalipse 12:9, sedutor de todo mundo. Então, há muitas razões para nós crermos na pessoalidade desse anjo caído. Por exemplo, Beaconsfield diz assim: dá-me um só argumento contra a pessoalidade de Satanás que não se aplique à pessoalidade de Deus. Então, quando você nega a existência de um anjo pessoal, de um ser pessoal, você está negando as próprias palavras do Senhor Jesus. E isso é muito comprometedor, é uma coisa que a gente não deve fazer. Há realmente, de fato, uma pessoalidade. Neste artigo que eu li, o articulista diz o seguinte, que a expressão estrela da manhã é uma expressão aplicada a Jesus Cristo, não pode, então, portanto, ser aplicada a esse ser que caiu. Mas nós vamos observar que na Bíblia existem alguns símbolos que são aplicados tanto a Jesus quanto ao seu inimigo, Satanás. Por exemplo, em Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de leão, assim como o diabo é descrito como alguém que anda como leão, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Só que Jesus é uma estrela, é uma estrela que se humilhou, mas o Pai exaltou. E Satanás, uma estrela que se exaltou, mas o Pai lançou por terra. Ok? Nós temos ainda para tratar a questão de origens, eu não sei quanto tempo nós temos, se a gente deixa para outro dia, se a gente continua, quanto tempo temos aí, Deliane? Temos 57 minutos. 50... Uma hora já. Já temos uma hora. Pessoal, eu acho que eu vou deixar essa parte de origens para a gente poder, quem sabe, caminhar aí, pode ser amanhã. Amanhã, talvez aí às 17 horas, pode ser um pouquinho mais tarde, que amanhã eu tenho um compromisso com a igreja. Mas senão vai ficar muito comprido, tá bom? Ele faz ele diz que nós, cristãos, inventamos a ideia de Lúcifer como um ser
celestial. Isso nós já quebramos, já observamos que não é nada disso, né? Mas ele nos acusa de acreditarmos na teoria do resgate pago a Satanás. E nós não acreditamos nessa teoria do resgate. A coisa não é bem assim. Então nós vamos responder essa questão, baseado em Mateus 20, verso 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tá ok? Então, nós vamos deixar para amanhã, eu vou marcar aí, eu acho que 17 horas, tá bom? O que vocês acham? Dá uma opinião aí. O pessoal está falando para você continuar. Vocês estão querendo que eu continue? Então tá bom, se é para continuar, vamos continuar. Deliane está vendo ali que alguns estão querendo que eu continue. Então vamos continuar. Mas eu acredito que a gente leva mais uns 10 minutos, não leva mais do que isso não. Tá bom? Bem, Orígenes foi um cristão, escritor, teólogo, literata. Ele viveu entre o ano 185 a 254 depois de Cristo. Orígenes foi um dos maiores teólogos que já foram catalogados. E ele é muito elogiado, muito elogiado. Ele teve grandes produções literárias, sem dúvida alguma. E uma outra coisa que é interessante a gente observar é que quando você estuda a biografia de Orígenes, você vai observar que muitas das teorias que ele apresentou foram distorcidas ao longo dos séculos, foram reinterpretadas. E até algumas das suas conclusões foram condenadas, mas que na realidade não foram deles, mas foram desenvolvimentos que apareceram depois. No caso da teoria do resgate, realmente foi um equívoco, até um certo ponto, não um total equívoco, porque a teoria do resgate ela não para por aí, você tem que ver associado com outras coisas, mas jamais Deus pagou qualquer coisa para Satanás, porque quem foi mais ofendido com o pecado do ser humano foi Deus. Quem foi mais ofendido com o pecado, qualquer tipo de pecado, foi o próprio Deus. Certo? Mas nós vamos aqui analisar, o texto é baseado em Mateus 20, verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o Orígenes, ele faz uma formulação. Ele parte da seguinte pergunta: quem foi que pagou o resgate? O resgate foi pago a quem? A Satanás? Então, ele diz... Isso é a ideia dele, não é ideia cristã, não é ideia nossa. Tem muita coisa boa em Orígenes, muitos arrazoados dele, mas essa parte aí realmente nós não aceitamos. Ele diz que Deus fez um acordo com o diabo. Jesus Cristo morre, né? Então, com a morte de Jesus, apaga um resgate para Satanás. Só que nessa negociação, o diabo foi enganado. Por quê? Porque Jesus, ele morre e resgata o ser humano penitente, mas ele resgata a sua vida também, com a ressurreição. Então ele reassume a sua posição. Nesse sentido, o diabo foi então enganado. Essa mesma posição ela foi defendida também por Gregório de Nissa, que viveu em 330 a 395, que trouxe uma teoria muito parecida, que é a teoria do anzol, a ilustração do anzol. Ele fala dessa ilustração do anzol, né? Pega Satanás pelo peixe, está no catecismo, no seu catecismo, no capítulo 24. Vejam, irmãos, nós cristãos, de forma alguma, nós aceitamos isso, porque Deus é justo, Deus é bondoso, misericordioso, Ele é justiça. Deus não trabalha com engano. Satanás trabalha com engano, mas Deus jamais trabalha com engano. Então, de forma alguma, nós aceitamos essa teoria, Deus enganando a qualquer que seja. Pelo contrário, a quem foi pago o resgate? Foi a Deus, porque ele foi o mais ofendido. Mas quem pagou o resgate? Foi o próprio Deus. Então é ele que paga e é ele que recebe. A gente vê isso em 2 Coríntios 5,19, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, ao morrer na cruz, Jesus Cristo estava satisfazendo os reclamos da lei divina, porque a lei de Deus, uma vez quebrada, ela exige a morte do transgressor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, foi Deus, na verdade, que pagou o resgate. E ele pagou para quem? Para si mesmo e para a sua lei.
O Salmo 111 equaciona o caráter de Deus ao próprio Deus. Porque tudo aquilo que Deus é, a lei também é. Deus é justiça, a lei é justiça. Deus é bom, a lei é boa. Deus é eterno, a lei é eterna. Deus é verdade, a lei é verdade. Então, na verdade, essa satisfação, ela foi paga a Deus e foi paga a sua lei. Então, vejam, irmãos, Orígenes deu uma contribuição muito grande no desenvolvimento da literatura. Schopenhauer chega a afirmar o seguinte, que comparada de Orígenes, a obra dos antigos patriarcas da igreja parece um mero prelúdio. E outra coisa, o cristianismo não foi, como eu poderia dizer, o cristianismo não foi influenciado, como o articulista diz, que nós somos influenciados pela teoria do resgate da Satanás. De forma alguma. Pode ser que exista algum grupo cristão que creia assim, mas eu não conheço nenhum grupo cristão que creia dessa forma. As igrejas evangélicas que eu conheço, nenhuma delas advoga uma coisa dessa. Agora é interessante nós observarmos que existem diversas teorias da expiação que se desenvolveram ao longo do tempo. E essas teorias, em maior ou menor grau, elas são aceitas pelas igrejas. Então você tem aqui a teoria da recapitulação. Ela é essa teoria de Irineu. A teoria do exemplo moral, que é de Pelágio. A teoria da satisfação, de Anselmo. A teoria da substituição penal, de Calvino. A teoria governamental, de Hugo Grotius. Então você vai encontrar um pouquinho dessas teorias. Quando você pega um livro de teologia sistemática e você vai analisar, você vai observar que os escritores sistemáticos, eles normalmente fazem uma abordagem de acordo com a doutrina, com a formulação da sua igreja, mas raramente você vai ver alguém abraçando uma teoria tão somente ou uma outra. Ele pega um pouco daqui, um pouco dali, vai fazendo determinadas associações, como por exemplo, nós vamos pegar aqui a teoria da substituição penal, que é de Calvino. Calvino era jurista. E ele escreve muito bem a respeito dessa questão. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados e ele pagou essa pena. Eu não preciso mais ser condenado porque ele pagou a pena pelos nossos pecados. É claro que existem uma série de parâmetros, até porque nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio, do predeterminismo, da predestinação e tudo mais. Eu não quero entrar nesse foco aqui, mas a gente vai observando que cada um tem uma abordagem e que vai ser utilizado por esse grupo ou por aquele outro grupo, mas eu realmente não conheço. Eu conheço que muitas pessoas adotam, por exemplo, o sistema exegético de Orígenes, mas agora a teoria do resgate pago a Satanás, eu não conheço nenhum grupo cristão que adota isso. Bom, e para terminar, Orígenes, ele foi um grande escritor, isso não tenha dúvida nenhuma, mas o segundo concílio ecumênico de Constantinopla condenou formalmente as teses contestadas de Orígenes em 553 Anno Domini. Então, as teses contestadas foram condenadas em concílio. Então, não dá para dizer que o cristianismo hoje é influenciado por esse pensamento de Orígenes, nem mesmo na questão de Lúcifer. Porque essa ideia de Lúcifer, ela aparece em toda a Bíblia. Ela não é uma ideia criada por um escritor, por um literata ou por um teólogo, mas é algo que está dentro da própria exegese bíblica quando ela é feita utilizando os parâmetros como foram utilizados aqui. Então, é isso aí, gente. Que Deus nos abençoe. É muito importante a gente entender uma coisa. Nós estamos mergulhados numa luta entre o bem e o mal. E se nós compreendermos que estamos mergulhados numa luta entre o bem e o mal, isso é até melhor para nós. Porque uma das ideias que mais satisfazem ao inimigo de nossas almas é o pensamento de que ele não existe. Porque se nós estamos numa guerra e nós simplesmente ignoramos o nosso inimigo, nós nos tornamos presa mais fáceis para ele. Isso é estratégia de guerra.
Uma das estratégias de guerra que mais dão certo é exatamente essa. É o inimigo é o adversário esquecer que o inimigo está por perto. É ele pensar que não tem ninguém ali, quando ele é pego de tocaia. Mas a verdade é que existe um inimigo de Deus, um articulador do mal, um instigador do mal. E essa luta entre o bem e o mal ela é muito evidente no nosso mundo. E é por isso que existem tantas coisas ruins no nosso mundo. Doenças, pragas, morticínios, guerras. Porque o interesse dele é exatamente desfigurar o caráter de Deus e acusar a Deus de ser o articulador do mal. E quando nós ignoramos a existência dele, quem paga a conta do mal é o próprio Deus. Aí Deus é acusado e as pessoas dão as costas para Deus. E com isso estão dando também as costas para a sua própria salvação. Pessoal, eu quero agradecer aí a presença de vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. E eu gostaria de convidá-los. A partir da semana que vem eu vou começar a fazer uma exposição mais fácil do que essa aqui, evidentemente. Nós vamos começar a fazer exposições sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Nós temos observado que algumas pessoas estão indo aí para as redes sociais, estão, mesmo sendo adventistas, e alguns até pastores que já não estão mais na ativa, mas que estão trazendo descrédito para o pensamento adventista do sétimo dia. Nós vamos mostrar a verdadeira e bíblica interpretação de alguns textos em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 2, etc. Tá ok? Então eu conto com vocês, eu vou colocar aí no Facebook, vou avisar quando nós vamos começar essa abordagem, se Deus assim o permitir. Então, até lá. Muito obrigado pela atenção de vocês. E se vocês acharem interessante, repassem isso aí para outras pessoas, para que elas possam também desfrutar desse conhecimento e dessa maneira o nome de nosso Deus seja honrado. Eu gostaria de fechar, então, com oração. Nós podemos orar? Podemos fazer uma oração? Pai Celestial, louvadíssimo seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque tu não nos deixas na ignorância com relação a assuntos tão solenes, a assuntos tão sérios. Eu peço a ti, meu Deus, que tu abençoes a cada pessoa, a cada amigo que está participando desta live e que nós possamos, Senhor Deus, aproveitar esses conhecimentos, aproveitar esse tema agora tratado para que possamos crescer cada vez mais no nosso caráter, na nossa maneira de enxergar a tua graça, a tua bondade, para sermos, ó Deus, também livrados das artimanhas do maligno que tenta destruir ao povo de Deus, ao teu povo, Senhor. Senhor, continue conosco, ajuda-nos neste tempo de epidemia, seja com as famílias enlutadas, com as famílias sofridas, seja, Senhor Deus, com a classe médica, com o pessoal da área de saúde, que tu os protejas, ó Deus, para que eles continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. E dá-nos, ó Deus, o ensejo de, neste tempo de reclusão, pensarmos mais em Ti, orarmos mais, lermos mais a Tua palavra e nos prepararmos, Senhor, porque sabemos que o que está acontecendo agora é um prelúdio para fatos ainda muito mais solenes que estão à frente. Como disse a Tua serva, ela disse que grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Isso foi dito no século XIX e nós estamos vendo isso acontecer, Senhor. E nós precisamos nos preparar. Mas nós mesmos não podemos fazer isso, Senhor. Pedimos que Tu faças isso, que Tu prepares o nosso coração. Eu te peço no sagrado nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As perguntas. Olha só, pessoal. Se alguém tiver perguntas aí, deixa as perguntas e nós vamos então, na medida do possível, responder essas perguntas para vocês, tá ok? Tchau, tchau e que Deus abençoe.